Peraí, você vai fazer o Enem e não sabe nada sobre tratamento de água? E aí, minha galerinha, tudo bem com vocês? Beleza pura? Professor Diego mais uma vez aqui na área. Vamos que vamos seguindo as nossas dicas pré-prova Enem. Hoje nós vamos falar de uma temática muito importante, galera: tratamento de água. Hoje você ouve muito falar essa questão de recursos hídricos, zelar pelos recursos hídricos. Isso é importante para a manutenção do ser humano aqui no planeta. E claro, meu querido aluno, você tem que estar por dentro dessa parte de tratamento de água. Quando eu falo de tratamento de água, não confunda com tratamento de efluente, galera. São duas coisas diferentes. O tratamento de águas, ele é feito na ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. Não confunda com ETE, que seria a Estação de Tratamento de Efluente. Mas, professor, qual seria então a diferença? Em linguagem simples, galera, efluente é esgoto, tá? Esgoto, dejetos, é isso mesmo. Então, para você tratar água, o mecanismo é diferente de tratar efluente, tá? Normalmente, o efluente ele é tratado e aquela água ela é despejada novamente no recurso hídrico. Você não volta a consumi-la, mas ela chega no ambiente uma água com índice de poluição muito baixo. Uma água praticamente limpa é devolvida depois que ela passa por esse processo. Mas a nossa aula de hoje, o foco é falar de tratamento de água. Galera, primeira etapa para você tratar água é captá-la. Pô, professor, mas isso é óbvio, né? É óbvio. Mas eu preciso te falar que existem basicamente dois tipos de mananciais que você vai extrair essa água. Existe o manancial superficial, que é aquela água de superfície que você vai captar e tratá-la. Normalmente os mananciais superficiais, eles são mais poluídos, necessitando de um tratamento mais aprimorado, e existe o manancial subterrâneo. Manancial subterrâneo, ou também chamado de lençol freático, é aquela água que você vai tirar debaixo da terra. É uma água que, se não foi contaminada pela ação humana, ela já está ali praticamente limpa. Então você tira ela, no máximo coloca ali um cloro para matar ali um bichinho ou outro e pronto, a água já está de boa, pode ser consumida. Aqui eu vou mostrar para vocês a sequência geral de etapas. Um detalhe muito importante, galera, essa sequência aqui, ela não é uma sequência inquebrável, ou seja, tem que ser exatamente nessa ordem. Até porque a metodologia utilizada para tratamento de água vai depender muito da fonte que você está captando essa água. Mas eu vou falando isso para vocês no decorrer do vídeo, beleza? Beleza, fizemos a captação da água, pegamos lá a água, tudo bonitinho, tudo limpinho. Nós vamos começar com uma etapa chamada pré-alcalinização. Essa etapa ela é opcional se a água ela for vinda de um manancial ácido. Por exemplo, as águas amazônicas. Aqui, meus queridos, onde eu estou, região amazônica, querida cidade de Manaus, nós temos aqui um recurso hídrico abundante. A água aqui de Manaus, ela é extraída do Rio Negro. É uma água ácida, por quê? Porque a água da chuva, quando cai na floresta, ela lava os sedimentos que têm ácidos resultantes da matéria orgânica em decomposição, que são os chamados ácidos úmicos, e essa água vai parar no Rio Negro. Então, uma água muito ácida, água ácida, não vai ficar legal para tratamento. Você faz uma pré-alcalinização. Agora, se essa água ela for uma água carbonática, uma água carbonatada, que ficou ali em contato com rochas calcárias, ela provavelmente será uma água alcalina, portanto, dispensando essa etapa. A pré-alcalinização, galera, ela é feita através da adição de uma substância cuja fórmula é cal e o nome dela é cal, que é o óxido de cálcio, mais conhecido como cal. Vamos lembrar que o óxido de cálcio é um óxido básico. Os óxidos das famílias 1 e 2 da tabela periódica, via de regra, são óxidos básicos. Quando você jogar essa cal na água, o que vai acontecer, galera? A cal, que é o óxido de cálcio, em contato com a água, ela vai reagir com a água e vai formar uma base, que é o hidróxido de cálcio. Essa base, que é o hidróxido de cálcio, uma parte dela será utilizada justamente
para neutralizar o excesso de ácidos que existe ali naquela água. Então a pré-alcalinização é uma etapa que serve para fazer o quê? Correção de pH. E essa correção de pH ela é fundamental para a etapa a seguir, que é a etapa de coagulação. Na etapa de coagulação, eu vou adicionar na água uma substância chamada sulfato de alumínio. Então, na coagulação, nós vamos jogar na água o sulfato de alumínio. Galera, lembra dessa substância, lembra da fórmula dela. Printa essa tela e grava essa substância, tatua ela na tua testa, no teu rosto, no teu pé, onde der, mas lembra da fórmula dessa substância. Sulfato de alumínio é uma substância universal utilizada em tratamento de água. Professor, e o que essa substância ela tem de tão especial que ela consegue fazer esse milagre na água? Vamos aqui comigo, ó. Quando eu pego o sulfato de alumínio, o Al2SO43, dissolvo essa substância na água, ela vai entrar em contato com o hidróxido de cálcio, que foi produzido aonde? Foi produzido na etapa de pré-alcalinização, o meio está alcalino, e vai ocorrer aqui, minha galerinha, uma reação de dupla troca, em que o cálcio vai agarrar o sulfato, vai produzir sulfato de cálcio, CaSO4, e o alumínio vai agarrar com a hidroxila e vai produzir hidróxido de alumínio, ó, AlOH3. E essa substância aqui, gente, é um sólido. Essa equação aqui ela não está balanceada, não vou me preocupar com isso, tá? Balanceamento aqui não é importante por enquanto. E aqui, galera, olha um detalhe importante. Nós formamos o hidróxido de alumínio, que é uma base fraca. Você aprendeu na Química 1 que as bases fracas, via de regra, elas são pouco solúveis, praticamente insolúveis na água. E o hidróxido de alumínio, galera, ele forma uma espécie de coágulo, um gelzinho, tá? Esse cara aqui, ele tem um aspecto de coágulo. Daí o nome da etapa, coagulação. Você vai jogar o sulfato de alumínio na água e a reação do sulfato de alumínio vai formar um gelzinho que é chamado de coágulo. Ei, professor, o que esse coágulo vai fazer? Ele vai pegar aquela sujeira coloidal que está na água. Normalmente, quando a água é captada, aquela sujeira mais bruta já é tirada ali no começo. Por exemplo, tem um tronco de árvore aqui, tem alguma coisa grande. Eles têm ali algumas peneiras que fazem ali uma retenção mais grossa. Não é um tratamento não, tá, gente? É só uma retenção grossa. Aqui, na etapa de coagulação, você formou o hidróxido de alumínio, tá? A coagulação, ela é a formação do hidróxido de alumínio, mas esse hidróxido de alumínio, ele vai aglutinar essa sujeira. Ele vai começar a agarrar essa sujeira de natureza coloidal. Normalmente, esses colóides, eles são colóides orgânicos, e ele vai abraçar essa sujeira e vai formar uma massa de hidróxido de alumínio e sujeira. Essa etapa onde o hidróxido de alumínio agarra a sujeira é chamada de floculação. Então, hidróxido de alumínio agarra a sujeira, floculação. E professor, mas como é que o hidróxido de alumínio ele tem essa capacidade? Eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe bem importante que normalmente a gente não vê numa aula de tratamento de água. Mas o hidróxido de alumínio, a gente pode considerar que essa ligação entre alumínio e hidroxila, ela tem caráter covalente iônico. Se eu fosse expressar aqui o caráter covalente dessa ligação, eu representaria o hidróxido de alumínio, uma representação aqui covalente, tá bom? Considerando o caráter covalente dessa ligação, eu representaria o hidróxido de alumínio dessa forma. A gente pode visualizá-lo no formato iônico, aqui dissociando os íons, ou no formato covalente. O alumínio, quando faz ligação de caráter covalente, ele forma estruturas trigonais planas, né? E ele tem o octeto incompleto, sendo, portanto, aqui um ácido na teoria de Lewis, ácido, espécies químicas que podem receber elétrons. Por quê? Porque tem carga elétrica positiva. Lembre-se, o alumínio está ligado aqui a 3 oxigênios que são mais eletronegativos que ele, deixando o ambiente aqui ao redor do alumínio com carga positiva. Ora, se o ambiente ao redor do alumínio tem carga positiva,
essa carga positiva do alumínio vai atrair cargas negativas. E os coágulos orgânicos, galera, via de regra, eles têm carga elétrica negativa. Então, esse alumínio atrai os coloides, esses coloides de carga negativa, gruda e aí você tem aquela massa de sujeira e hidróxido de alumínio, etapa chamada de floculação. Depois que você faz a floculação, essa água ela já vai pegar aquela sujeira, o hidróxido de alumínio, vai pegar essa sujeira e você vai precisar tirar essa sujeira do meio através de um processo de decantação. Então você vai deixar aquilo ali em repouso, aquela matéria orgânica bruta vai decantar. Depois que decantar, galera, a água ela já está muito mais limpa do que ela entrou. Se ela tiver com aspecto escurecido, ela já vai sair daí com aspecto bem mais clarificado. Mas mesmo após a decantação, pode ser que ainda haja uma outra sujeirinha que não conseguiu decantar. E aí, nesse caso, existe a etapa chamada filtração. A filtração, galera, você tem ali camadas de areia, cascalho, carvão ativado, em que essa água vai passar e quando ela sair, qualquer tipo de sujeira que ainda tivesse presente, sujeira microscópica, mas uma sujeira heterogênea, ela vai ser retida. Um detalhe importante é que a filtração, ela tem um tipo de carvão que é chamado carvão ativado, tá? O carvão ativado, galera, ele normalmente é feito com um tipo de carvão chamado de antracito, que é uma espécie de carvão que tem um teor de carbono muito grande. O carvão, de um modo geral, ele é um material poroso e, por ser poroso, ele consegue adsorver a sujeira. Eu não falei errado, não é absorver, não é com B, é com D. Adsorver. A adsorção é um fenômeno superficial em que a sujeira se agarra na superfície do carvão. Então, esse carvão, ele vai agarrar essa sujeira, a sujeira vai aderir no carvão e qualquer tipo de molécula odorífera, molécula orgânica, vai sair, aquela água, ela vai ficar, portanto, sem cheiro e sem cor. Tudo isso devido ao carvão ativado. Só para vocês terem uma ideia da utilização desse cara, se você for pesquisar um pouquinho aí na internet, se você for dar uma Googleada, você vai encontrar várias aplicações do carvão ativado. Muitas pessoas usam inclusive carvão na geladeira para tirar cheiro e gosto de alimento, né? Às vezes você abre a geladeira, vem só aquele cheiro daquele cebolão, alguma coisa assim, cheiro de comida, aí você bota ali uma pedra de carvão na geladeira. Muita gente faz isso para tirar esses odores, porque o carvão é uma substância que adsorve sujeira. Muitas pessoas utilizam o carvão ativado na medicina, por exemplo. A pessoa se intoxicou com uma droga, administra carvão ativado para o carvão ativado reter, adsorver isso aí antes que seja absorvido pelo estômago ou pelo intestino. Tem várias aplicações, tá, galera? Uma delas é na questão do tratamento de água. Bom, depois que você fez a filtração, essa água já está mega ultra power limpa. No entanto, ela pode ter ainda micro-organismos que precisam ser mortos. E aí vem a etapa da desinfecção. A desinfecção, galera, ela é feita com cloro. E a principal substância utilizada é o hipoclorito de sódio. É um composto sólido, é um sal, que é o princípio ativo da água sanitária. Então, a água sanitária não tem cloro? Tem. Qual é o cloro da água sanitária? Hipoclorito de sódio. Então, você joga hipoclorito de sódio na água. Esse cara aqui é um fortíssimo agente oxidante. Ele oxida micro-organismos, oxida qualquer outro tipo de matéria orgânica que ainda possa ter na água, mata tudo quanto é bicho e vai deixar a água livre desses contaminantes. Depois da desinfecção, galera, você faz a fluoretação. A fluoretação, ela normalmente consiste na administração de fluoreto de sódio, que é um sal que tem o íon fluoreto. A fluoretação, ela é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para minimizar a incidência de cáries em pessoas de baixa renda. Aqui no Brasil não é comum a gente ver a cena de uma pessoa abrir a torneira e beber água direto da torneira, mas em filmes americanos você já deve ter visto muito isso aí. É comum as pessoas fazerem isso. Por quê? Porque lá o sistema de tratamento é eficiente, a tubulação é limpa, então a água chega limpa nas nossas casas. Muitas vezes aqui no Brasil, muitas cidades têm um sistema de tratamento muito eficiente, só que a tubulação é velha, a tubulação é antiga, então a água quando passa,
acaba sendo contaminada, por isso que a gente não consegue beber essa água. Mas para as pessoas que bebem, fluoretação para garantir um mínimo de flúor e minimizar a incidência de cáries. Galera, depois que você fez toda essa etapa de tratamento, pode ser que no decorrer a água ela tenha mudado ali um pouquinho o pH. Então no final, se houver a necessidade, você faz uma pós-alcalinização, novamente você faz uma correção de pH para deixar a água ali mais perto possível do pH neutro. E aí depois disso, galera, é pegar essa água e bombear para a cidade. Esse é o mecanismo básico de tratamento de água. Gostaram dessas dicas, galerinha? Vocês sabiam de tudo isso? Ou teve algum detalhe que eu falei aqui que você nunca ouviu falar? Coloca aqui para mim nos comentários que eu preciso sentir como é que está o conhecimento dos meus seguidores, dos meus inscritos, do meu público, para poder trazer para vocês conteúdos que possam sanar essa deficiência, beleza? Se você não tem nada para comentar, apenas gostou desse vídeo, poxa, professor, eu gostei tanto desse vídeo que eu gostaria de contribuir com alguma coisa, ó. Só chegar aqui nos comentários e escrever a palavra Enem. Quando você escreve nos comentários o Enem, o YouTube, opa, peraí, todo mundo escrevendo aqui Enem, vou mandar esse vídeo para quem está procurando informação do Enem. O canal cresce e quem ganha com isso, meus queridos, são vocês, que recebem cada vez mais conteúdo gratuito e de qualidade. Combinado? Vou ficando por aqui. Muito em breve eu volto para a gente continuar a nossa saga Química, Ciências da Natureza e Enem. Abraço a todos, meus queridos. Até a próxima. E ó, tô junto com vocês. Confio em você. Você vai arrebentar nesse Enem, tenho certeza. Valeu, minha galerinha!